Fala rapaziadinha, tudo tranquilo? Eu sou o Hugo Jonas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Petecando. Deixe seu like, se inscreve no canal e agora segue a vinheta. Hoje aqui no Petecando estamos estreando um novo quadro, aquele para as pessoas mais nostálgicas que cresceram assistindo futebol e acompanhando a carreira de grandes jogadores que infelizmente não atuam mais nos gramados. E como toda escalação começa com um goleiro, nada mais justo que estrear esse quadro com um dos maiores goleiros da história, que foi capitão de sua equipe e seleção e chegou a levantar a taça de campeão mundial pela primeira vez pelo seu país. Estou falando do goleiro espanhol Iker Casillas, nascido do ano de 1981 em Móstoles, uma província de Madrid. O jovem Casillas começou a fazer parte da equipe do Real aos 9 anos de idade, participando das competições de base até o ano de 1998. Completados 17 anos de idade, o goleiro foi para o Real Madrid C, como uma última etapa de categoria de base antes de se profissionalizar no futebol. Aos 18 anos, ganhou uma oportunidade de defender o Real Madrid Castilla, uma espécie de centro de formação de atletas do Real. Alguns jogadores famosos já defenderam o Castilla antes mesmo de chegar ao time principal do Real, como Raul González, Guti, Javi Garcia, Casemiro, Cambiasso, entre outros. O clube é utilizado para experimentos de jogadores para o Real Madrid, e Casillas foi um dos casos que deram certo. Mesmo fazendo parte da equipe principal oficialmente no ano de 98, no ano de 97 o goleiro teve sua primeira convocação para o time principal. Com as lesões dos goleiros principais da equipe, Casillas foi chamado às pressas para um jogo de Champions League, ficando no banco durante toda a partida e naquela ocasião o titular foi o Santiago Canizares, outro grande goleiro espanhol. E o técnico na época era o alemão Jupp Heynckes. Entretanto, a sua estreia como titular na equipe foi sob o comando de Vicente Del Bosque no ano de 99, após uma lesão do titular Bodo Illgner. Esse foi o dia que entrou para a história, 12 de setembro de 1999, contra o Atlético de Bilbao. Em entrevista ao site Gol, Casillas disse, abre aspas, imagina a diferença de 3 jornalistas cobrindo a partida na época da terceira divisão e agora eram pelo menos 50. De jogar para 500 pessoas e agora jogava para 50 mil. Foi uma mudança brutal. Fecha aspas. Depois de estrear pelo Campeonato Nacional, Casillas se tornou o mais jovem goleiro a disputar uma partida pela Champions, contra o Olympiacos da Grécia. Naquele ano de estreia, o time de Madrid foi campeão europeu e Casillas bateu um novo recorde, ao ser o goleiro mais jovem em uma final da competição. A temporada 99-2000 terminou com um confronto espanhol na Champions League. Real e Valência fizeram uma partida final, com uma goleada pelo time merengue de 3-0, sendo o 8º título da competição na época. Naquele time também tinham outras estrelas despontando, como Raul, Roberto Carlos e Morientes. Naquele ano, Casillas ganhou o Prêmio Bravo, o troféu que coroava o melhor jogador da temporada com menos de 21 anos de idade. Na temporada seguinte, em 2000-2001, o goleiro conquistou o título espanhol e também foi convocado para a seleção principal pela primeira vez, sendo reserva novamente de Santiago Canizares. No mesmo ano, a seleção espanhola disputou a Eurocopa, mas que deixou a competição nas quartas de final para a então campeã França, que tinha nomes como Thierry Henry, Zidane, Petit, entre outros grandes jogadores. Já na temporada 2001-2002, o goleiro não fez grandes atuações no começo de temporada e chegou até perder o seu posto de titular na equipe. Os resultados ruins da temporada também ajudaram na ida de Casillas ao banco de reservas. O goleiro disse anos depois que foi um de seus piores momentos na carreira e que cogitou a possibilidade de sair do Real. Entretanto, o Real se reergueu na temporada e após eliminar o seu grande rival Barcelona, o time chegou à final da Champions League novamente, mas ainda com o goleiro no banco de reservas. Dessa vez o adversário era o time alemão Bayer Leverkusen e tudo caminhava para uma vitória do Real Madrid quando Raul marcou o primeiro gol do jogo. Porém, o brasileiro Lúcio empatou logo em seguida. Zidane fez 2-1 para o Real ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro titular se machuca e Casillas foi a campo para ajudar na luta do título. Durante 20 minutos foi uma constante pressão do time alemão, mas com frieza e grandes defesas, Casillas assegurou o resultado para o Real Madrid, garantindo mais um título para a cidade. Após o grande jogo pela final, Casillas voltou a ser titular absoluto do Real Madrid e ficou no posto durante muito tempo. Além disso, ele foi convocado para sua primeira Copa e a sorte esteve ao seu lado novamente. Abre aspas, foi um azar terrível para Canizares e eu certamente não estou feliz por ver um companheiro de seleção se lesionar.
Mas o futebol é assim, agora o Ricardo, o Contreras e eu vamos lutar para uma vaga e qualquer um de nós poderá ser escolhido, fecha aspas, disse o goleiro em entrevista à BBC em maio de 2002, logo após uma lesão bizarra tirada do titular Canizares da Copa. A lesão? Um vidro de perfume ter caído no pé direito do goleiro do Valência e os estilhaços entraram em seu pé, fazendo com que o espanhol perdesse a Copa do Mundo. Casillas foi eleito titular e fez história em sua primeira Copa. Após cair em um grupo com Eslovênia, Paraguai e África do Sul, o grande desafio veio nas oitavas, contra a equipe da Irlanda. O jogo foi aos pênaltis e Casillas defendeu 2 cobranças, fechando o placar em 3-2. Porém, a seleção espanhola se despediu da Copa após uma das maiores polêmicas de arbitragem da história. Sofrendo contra a Coreia do Sul durante a prorrogação, que na época havia a regra do gol de ouro, a Espanha caiu nos pênaltis por um placar de 5-3. Ainda naquele ano, o goleiro ganhou seu primeiro Mundial de Clubes como titular, batendo a equipe do Olímpia do Paraguai, que venceu a equipe do São Caetano na final da Libertadores. O goleiro voltou a vencer o Campeonato Espanhol nas temporadas 2002-2003, 2006-7, 7-8 e 11-12. Além disso, venceu a sua primeira Copa do Rei em 2010-2011 e também venceu novamente em 2013-14. Ele foi um dos grandes ídolos do Real Madrid, junto com também o espanhol Raul Garcia, e esteve presente por 6 vezes na seleção do ano da UEFA e eleito 5 vezes o melhor goleiro do mundo, sendo que disputava com grandes goleiros em seu auge, como Manuel Neuer e o italiano Gianluigi Buffon. Disputou a Eurocopa 2004, mas a seleção espanhola teve um péssimo desempenho e foi eliminada ainda na fase de grupos. Entretanto, a história foi diferente em 2008. O torneio foi disputado na Suíça e na Áustria, e foi para marcar de vez a seleção espanhola na história. Após apenas um título em sua história em 64, a seleção foi campeã em 2008, sendo a primeira competição em que Casillas foi o capitão da equipe, e foi o primeiro goleiro capitão a ser campeão da Euro. A seleção venceu a Alemanha na final por 1-0 e levou uma base forte para a Copa de 2010. O resultado foi o melhor possível, Espanha novamente campeã, e dessa vez campeã mundial, com Casillas novamente levantando a taça, vencendo a Holanda na final por 1-0 com gol de Iniesta na prorrogação. Casillas foi fundamental na conquista ao defender com os pés uma batida de Robben, que poderia dar o título para a seleção holandesa. Seu último título pela seleção foi no ano de 2012, vencendo novamente a Eurocopa, dessa vez disputada na Polônia e na Ucrânia. Depois de longos anos sem títulos, o Real Madrid também voltou a ser campeão da Champions com Casillas no gol. Liderados por Cristiano Ronaldo, o Real bateu seu rival Atlético de Madrid na final de 2013-2014. Venceu o Mundial de Clubes mais uma vez em 2014, batendo desta vez o time argentino San Lorenzo por 2-0. E conquistou a Supercopa da UEFA de 2014 ao vencer o Sevilla pelo mesmo placar. Após uma temporada sem títulos, 13 e 14, e uma péssima Copa do Mundo disputada pela Espanha no Brasil, o goleiro mudou de ares e foi jogar no país vizinho. Ele foi jogar no Futebol Clube do Porto. Em entrevista ao New York Times, Casillas disse, abre aspas, precisava de um pouco de paz, de ficar calmo para voltar e aproveitar novamente. Não gostava de me ver na imprensa todos os dias, nem no meio de certas discussões. A melhor opção era ir embora. Fecha aspas. Em terras portuguesas, Casillas continuou a quebrar recordes e se tornou o jogador com maior quantidade de partidas disputadas pela Champions e também o goleiro com mais jogos sem sofrer gols. E suas grandes atuações ajudaram o Porto a levantar a taça de campeão português da temporada 17-18. Já na temporada seguinte, foi eleito o melhor goleiro da competição nacional. Entretanto, um susto interrompeu a carreira de Casillas. O goleiro sofreu um infarto no miocárdio durante os treinos da equipe portuguesa. E após um longo período de recuperação, Iker decidiu se aposentar com 39 anos. Mesmo em um curto período de tempo, Casillas também se tornou um ídolo no Porto e recebeu uma homenagem da equipe ao se despedir do futebol, coisa que não aconteceu no Real Madrid. O goleiro encerrou a sua carreira com 1.048 jogos disputados, sendo 969 gols sofridos e 440 jogos sem sofrer gols. E você, gostou da história do maior goleiro da Espanha? Curta o nosso vídeo aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e deixe a sua sugestão nos comentários para outros grandes jogadores da história do futebol mundial. Um grande abraço e até a próxima!